Meus queridos, amados irmãos, mais uma vez aqui nos encontramos com a felicidade de poder transmitir mais uma vez a nossa lição semanal da EBD, Escola Bíblica Dominical, baseada na revista da Casa Publicadora das Assembleias de Deus no Brasil. E dessa feita nós estamos aqui para meditarmos sobre a lição de número 13, né? Finalmente chegamos a mais uma conclusão de uma série de estudos, e série essa, dessa vez, baseado no livro de Jó. O título dessa lição de número 13 diz assim: quando Deus restaura o justo. Quando há uma restauração do justo, né? O texto áureo baseado em Jó, capítulo 42, verso 10, nos diz assim: e o Senhor virou o cativeiro de Jó, quando orava pelos seus amigos. E o Senhor acrescentou a Jó outro tanto, em dobro a tudo quanto dantes possuía. Jó 42 e 10. A verdade prática nos diz assim: a restauração do ser humano acontece em razão do amor e da misericórdia de Deus, e não como consequência do esforço pessoal, piedade ou atos de bondade. Ou seja, tudo que nós recebemos do Senhor é fruto de sua grande misericórdia, do seu grande amor que ele demonstrou para conosco ao enviar seu Filho para morrer em nosso lugar ali na cruz do Calvário, e não por mérito próprio. Se nós fôssemos basear todas as conquistas que temos recebido de Deus em nosso próprio mérito, nós veríamos que seríamos incapazes de agradar suficientemente a Deus a ponto de sermos merecedores, né? Nós não somos merecedores, somos sim carentes da eterna graça e misericórdia do Senhor. Muito bem, antes de nós entrar na nossa lição, eu gostaria de pedir a você que nos assiste com frequência, né, que divulgue esse nosso trabalho. Deixe o seu like aqui no nosso canal do YouTube, para que você possa cooperar também com essa obra, divulgando, mostrando aos seus amigos, familiares, né? E compartilhando esse vídeo com mais pessoas, para que esse nosso trabalho atinja uma abrangência bastante satisfatória, e isso fará com que o reino de Deus seja engrandecido. Amém? Muito bem, a lição de número 13, então, que é a última lição que nós temos, nós vamos mostrar aos irmãos que nós passamos nesse semestre, né, nesse trimestre, melhor dizendo. A primeira lição foi uma explanação geral sobre o livro de Jó. A segunda lição, nós falamos sobre a personagem Jó, né? Jó, quem era Jó. Na lição de número 3, nós estudamos sobre Jó e a realidade de Satanás. A lição de número 4, nós estudamos o drama de Jó, tudo aquilo que ele sofreu logo de imediato, né? Quando a permissão de Deus fez com que Satanás atuasse e destruísse praticamente quase tudo, menos a vida de Jó, né? E também na lição de número 5, nós estudamos o drama de Jó. E depois na lição de número 6, a teologia de Elifaz. Só os pecadores sofrem? Era uma pergunta na nossa lição, né? A lição de número 7 é a teologia de Bildade. E ele afirmava, ou há uma pergunta, né? Se há sofrimento, há pecado oculto? A lição de número 8, nós tratamos da teologia de Bildade. Se há sofrimento, há... Ou melhor, a lição de número 8, nós tratamos da teologia de Zofar, né? Bildade foi a anterior, na lição de número 7. A lição de número 8, a teoria de Zofar. O justo não passa por tribulação? Era uma pergunta que nós fizemos e respondemos no decorrer daquela lição. A lição de número 9, Jó e a inescrutável sabedoria de Deus. A lição de número 10, a última defesa de Jó. A lição de número 11, a teologia de Eliú. O sofrimento é uma correção divina? Eliú era o mais jovem dos amigos de Jó, né? Os 4 amigos que foram visitar Jó naquela situação. E a lição de número 12, semana passada, foi meditado sobre quando Deus se revela ao homem. E chegamos então a essa nossa última lição, que é quando Deus restaura o justo. E é exatamente nessa lição que nós queremos meditar nessa oportunidade, lembrando a vocês que nossa lição é dividida em 3 tópicos principais,
sendo o primeiro tópico a humilhação de Jó. Não vamos falar da humilhação de Jó lá do início, mas sim de quando Deus fala com ele e ele se humilha, então, diante de Deus, né? Dentro desse tópico principal, a humilhação de Jó, nós temos o Jó humilhado, o primeiro subtópico. O segundo subtópico, reverência e submissão. O terceiro subtópico, uma experiência viva com Deus. Partindo daí, nós partiremos então para o segundo tópico principal. O segundo tópico principal, ele diz assim, a intercessão de Jó. O primeiro subtópico, a ira de Deus. O segundo subtópico, o pecado dos amigos de Jó. O terceiro, é o segundo subtópico. E depois o terceiro subtópico ainda desse segundo tópico principal, nos fala sobre a oração de Jó. O terceiro e último tópico dessa nossa lição fala sobre a restauração de Jó, que é o tema principal dessa lição, né? Vamos dedicar mais tempo nesse tópico aqui. Primeiro, a restauração moral e espiritual. Segundo subtópico, restauração social e material. E, finalmente, nós teremos a nossa conclusão desta lição maravilhosa que nós temos aprendido durante 3 meses, estado aqui com vocês, transmitindo e realizando esta videoaula para que você possa acompanhar aí em seu lar essas nossas lições que são muito maravilhosas. Muito bem, o livro de Jó, nós já falamos, é um livro escrito em estilo poético, né, judaico, e dentro desse estilo poético ele sempre repete algumas coisas e ele traz uma coisa, às vezes, uma antítese da primeira ideia, nós vimos isso nas primeiras lições, quando você tem uma ideia e dá o contrário dela, ou aquela que faz com que a primeira ideia se reforce na segunda. Então, esse estilo ele é notório em todo o livro de Jó, e nós estamos aqui então para, nessa oportunidade, falarmos sobre a humilhação de Jó. Eu acho interessante nós notarmos que Jó estava numa situação completamente degradada. Nós sabemos, já estudamos em outras lições, a situação que chegou ao estado físico, o estado emocional, até mesmo o estado espiritual, que embora ele fosse muito firme, ele tinha hora que parece que ele mesmo não estava acreditando mais no que estava acontecendo com ele, né? A própria esposa dele tomou aquelas atitudes de trazer algumas palavras muito fortes para ele na época, nós já vimos tudo isso, e era uma situação degradante. Não bastasse isso, vieram ter com ele 4 amigos, e eram verdadeiramente amigos, enquanto todos fugiram dele, inclusive os parentes, né? Ele continuou, esses 4 amigos vieram de longe para participar e tentar ajudar Jó naquele período de sofrimento incomparável, né? É um sofrimento terrível, todos nós já vimos e não vamos voltar nesse assunto. Mas nessa situação, quando eu olho para o capítulo 38 de Jó, que quando Deus então começa a entrar em ação, porque até então Deus havia estado fora de ação, deixado a situação de Jó correr daquela forma, né? Os amigos dele falando, Deus simplesmente deu um período de tempo em que Deus abandonou literalmente a Jó e para mostrar até para o inimigo que Jó era um homem fiel, né? E nessa onda de Jó ser um homem fiel, ele agora naquela situação, já não bastasse física, emocional e espiritual bastante degradada. Aí vem os seus amigos e começam então a julgá-lo. Ou seja, os amigos tomaram uma posição de juízes e começaram a julgar a situação de Jó. E julgaram a Jó dentro dos conhecimentos e princípios que regiam a sociedade da época, né? Os conceitos teológicos de cada um mostram aquilo que nós já falamos, recordando todas as lições, né? da teoria de Elifaz, Bildade, Zofar e até mesmo Eliú, né? Eliú foi o último deles, o mais novinho, né? Mas esses amigos vinham com aquela ideia de que se existia um sofrimento é porque realmente existia uma causa, e essa causa era a culpa de Jó. E Jó batia sempre na tecla que não tinha. Mas ele arrebentado, destruído, humilhado, abandonado, e de repente eu vejo no capítulo 38 Deus entrando em ação. E o que me chama a atenção, irmãos, é que quando Deus entra em ação, o capítulo 38, verso 3 de Jó,
ele nos diz exatamente assim, eu vou ler para os irmãos aqui. Agora, cinge os teus lombos como homem, e perguntar-te-ei, e tu me ensinarás. Olha o que Deus fala para Jó. Eu achei, quando você lê uma palavra dessa, imaginando a situação e o estado deprimente em que Jó se encontrava, nós esperaríamos um Deus chegando em Jó e dizendo, tomando pela mão, cinge os lombos, se coloque em pé, meu filho, eu preciso... E aquele carinho todo, né? E de repente ele se depara com um versículo que parece mais um versículo com uma certa agressividade no falar, não é? Fala assim, cinge os teus lombos como homem, ou seja, levanta, homem, fica em pé, não fica nesse estado. Parece que Deus estava dando ali uma injeção de ânimo em Jó. Jó, você não pode ficar assim. Irmãos, quanto ensinamento um versículo desse pode trazer para nós? Muitas vezes abatido, fraco, humilhado, às vezes incompreendidos, às vezes rejeitados, enfim, as circunstâncias que a vida nos impõe, muitas vezes nos deixa derrotados, e parece que a vontade que nós temos é enfiar a cabeça debaixo do travesseiro, né? E ficar ali, não querer mais saber de nada, e às vezes até permitir, embora é uma doença, né? Nós não podemos falar dessa forma, mas é para entender, né? Deixa que a depressão tome conta da vida, porque não tem mais vontade de fazer nada, e quer ficar porque só é derrotado, enfim. Quando Deus, na realidade, Ele está esperando que você se posicione, se coloque de frente. Ah, não, a situação está difícil, está. Então vamos fazer o seguinte, vamos enfrentá-la de frente, né? E dessa forma, quando Deus fala com Jó, cinge os teus lombos como homem. Ainda fala para Jó, e tu me ensinarás. Eu perguntar-te-ei e tu me ensinarás. Ou seja, esse ensinarás aqui na realidade, Deus estava querendo dizer o seguinte, talvez no original está mais claro, né? Eu te perguntarei e tu me responderás. Mas quando ele fala responderás, e aqui está traduzido como ensinarás, ele está querendo deixar claro para nós que Jó não ia saber responder, né? Então você me ensina, então, já que você sabe tudo, né? Me ensina. Ou me responda tudo que eu perguntar. E ele começa então, né, no verso 4, onde estavas tu quando eu fundava a terra? Faze-me saber se você tem inteligência para isso, né? Ou no verso 5, quem pôs as medidas, se é que sabes? Ou quem estendeu sobre ela o cordel? O cordel é a fita de medir, né, que eles usavam no passado. Então, meus irmãos, começa Deus colocar para Jó que existem tantas coisas na própria natureza, né, na própria criação de Deus, que não são passíveis de explicação. Embora a ciência se multiplicou absurdamente daquela época até hoje, né? É algo absurdo até analisarmos a ciência de hoje com a ciência da época de Jó, mas é uma coisa fantástica a ciência. Mesmo assim, quando a ciência entra num campo e que ela tenta explicar mais alguma coisa, e que algo foge do físico e passa para o metafísico, cai por terra toda explicação científica, porque o cientista é obrigado a reconhecer que ele também é limitado. A própria ciência limita-o, não permite que ele fique conhecedor de tudo, porque é impossível saber tudo, porque a preciosidade da inteligência de Deus é algo que foge aos a nossa capacidade de raciocínio, né? Então nós estamos aqui agora vendo Jó humilhado, ou seja, humilhado não no sentido que ele foi no início, estar abandonado pelos filhos, todo jogado, não. Embora ele deva ter obedecido a ordem de Deus de se cingir, se colocar em pé, agora Deus vem para ele e faz essas colocações, ou seja, muda o foco do pensamento de Jó, do seu sofrimento e das causas do seu sofrimento para algo fora desse contexto, algo que diz respeito à divindade, algo que diz respeito a Deus. E quando Deus tira esse foco da mente de Jó sobre ele próprio, o seu sofrimento e os recados dos seus amigos, e transporta Jó então para uma dimensão diferente, ele faz com que Jó passe a entender que tudo que existe nós não temos capacidade. Então nós temos que nos humilhar. Por isso que fala de Jó, o humilhado, no primeiro subtópico do tópico principal na nossa lição. O segundo subtópico, né, fala sobre a reverência e a submissão de Jó diante de Deus.
Tanto é verdade que ele submeteu a isso, que no capítulo 42, verso 2 de Jó, nós podemos ler o seguinte, nós lemos as seguintes palavras no capítulo 42, verso 2. Então, o verso 1 diz assim, então respondeu Jó ao Senhor, dizendo, bem sei eu que tudo podes. Ou seja, ele estava mostrando agora que ele começou a reconhecer que depois daquela aula que Deus deu para Jó, sobre tudo que existe na criação e que foge ao conhecimento do ser humano, ele então começa a dizer, bem sei, Senhor, que tudo podes, e que nenhum dos seus propósitos pode ser entendido. Os propósitos de Deus são muito além do nosso propósito, né? O profeta escreveu, porque os meus pensamentos não são como os vossos pensamentos, nem os meus caminhos como os vossos caminhos. Porque os meus pensamentos são mais altos do que os vossos pensamentos, e os meus caminhos mais elevados do que os vossos caminhos. Então, Deus deixou claro aqui para Jó aquilo que hoje nós já sabemos, porque conhecemos toda a palavra de Deus, que é o presente que Deus deixou para nós, exatamente para nos ajudar a entender melhor esta situação, né? Então, é até interessante porque se nós lêssemos, se toda a Bíblia se resumisse somente ao livro de Jó, muitas perguntas ficariam sem respostas, não é verdade? Então, quando nós temos a Bíblia toda à nossa disposição, ao nosso dispor, nós podemos então entender tudo aquilo que se passou com Jó dentro de um contexto que Deus preparou para a humanidade. Então, reverência e submissão de Jó foi colocado dessa forma. O terceiro subtópico diz assim, uma experiência viva com Deus. Aqui é muito importante. Quando nós falamos de experiência com Deus, nós ouvimos tantas pessoas, tem experiência com Deus, né? Outros já falam assim, eu tenho 50 anos de crente, de cristão, né? E como se os anos dedicados a alguma coisa fizesse alguma diferença e provasse que você possui uma experiência viva com Deus, né? É claro que a experiência que você adquire no decorrer da sua vida é muito importante. Ela pode te levar a um nível de conhecimento excelente de Deus. Porém, não são todas as pessoas que, embora vivam bastante tempo nesse meio, possam te dizer que tem uma vida de experiência com Deus. A vida de experiência com Deus é algo bastante profundo. Eu acho interessante porque Jó, no capítulo ainda 42, aqui o verso de número 3, acho que é o 3, vamos ver aqui? Não, verso 5. Ele vem dizendo aqui, depois no verso 5 ele diz assim, olha, com o ouvir dos meus ouvidos ouvi, mas agora te veem os meus olhos. Você vai me perguntar, mas quando você fala que agora ele está afirmando que os olhos dele estão vendo a Deus, aqui eu acabei de dizer no início dessa lição, voltei a repetir, né, que nós temos um livro escrito em um estilo poético judaico, né, a poesia judaica. E dentro da poesia judaica, dentro de um livro poético, admite-se extravagâncias literárias, né? Extravagâncias que eu digo é num caso desse. Agora, com o ouvir dos meus ouvidos, ouvi, mas agora te veem os meus olhos. Não significa que agora Jó estava contemplando o Senhor glorioso em pé diante dele com a sua majestade e glória. Não. Até porque a própria Bíblia nos informa que homem nenhum viu a Deus face a face, até porque a glória de Deus iria destruir. Nós não temos, o nosso corpo mortal não tem a capacidade, ainda não foi transformado para ter essa experiência com Deus depois da queda de Adão, né, que era diferente a situação. Mas muito bem, só para que isso aí não fique confuso, né, ele não significa que ele viu com os olhos dele. O que ele está querendo dizer é que agora parece, como nós dizemos em nossas conversas coloquiais, né, nós colocamos da seguinte forma, agora enxergo claramente o que significa isso. Né? Não significa que você está vendo aquela coisa, você enxerga o assunto de uma maneira clara. Foi o que ele quis dizer aqui, né? Os meus olhos agora te veem. Antes era só ouvia. Eu ouvia, achava que entendia, aprendia, e hoje eu vejo. Hoje eu sinto, hoje eu tenho uma experiência viva com Deus. Que Deus nos ajude e que possamos realmente dar importância ao fato de experimentarmos pessoalmente a Deus, né? Além de conhecermos a palavra, além de estudarmos, além de ouvirmos opiniões de teólogos, nós precisamos também
conhecer esse Deus que os teólogos falam, esse Deus que a palavra nos mostra, né? Vamos conhecer ele mais a fundo. Nós, partindo para o tópico, o segundo tópico principal da nossa lição, nós temos aqui a intercessão de Jó. O primeiro subtópico fala sobre a ira de Deus, né? Quando nós falamos de ira de Deus, existem algumas colocações que muitas vezes deixam pessoas menos esclarecidas, um pouco confusas, porque fala que a ira não é uma coisa boa, não é verdade? A ira, se nós analisarmos, é algo que fere os nossos princípios de amor, os nossos princípios de companheirismo, os nossos princípios de amizade. A ira fere os nossos princípios, por exemplo, de educação de filhos, né? A Bíblia fala, não ireis com os vossos filhos, né? Que a vossa ira não fique visível aos vossos filhos, para que não haja interferência na sua vida psicológica, não é verdade? Mas aqui, quando falo da ira de Deus, Deus está mostrando, nesse estilo poético do livro, que os amigos de Jó não falaram a verdade para Jó. Embora a intenção deles fossem muito boas, eram intenções maravilhosas, né? Tentar ajudar um amigo que está numa situação deprimente, tentar tirar o amigo de uma situação lastimável, mas a maneira com que eles raciocinavam, eles davam a Deus tudo aquilo que parecia certo, que é exaltar a justiça de Deus. Mas ao exaltar a justiça de Deus, eles esqueceram de demonstrar que Deus é amor e Deus tem o controle de tudo. E que não são os nossos métodos, não são os nossos achismos, né, que faz com que Deus seja verdadeiro ou não. Deus, ele é verdadeiro. Não são os nossos achismos que faz com que Deus seja verdadeiro. E nesse aspecto eles falharam e falharam bastante. Por isso que, então, se acendeu. O versículo 7 do capítulo 42 diz assim: a minha ira se acendeu contra ti e contra os seus dois amigos, porque não disseste de mim o que era reto, como o meu servo Jó. Jó, embora naquela situação, estava falando mais a verdade do que os amigos dele, porque ele tinha certeza que ele não estava errado, né? Então ele sabia que se ele estava passando aquilo, alguma outra coisa era, menos erro dele, porque ele sabia que ele não tinha errado. Isso é até interessante, porque ele tinha uma convicção muito grande das atitudes, dos atos que ele fazia, né? Mas agora aqui, irmão, chama atenção esse verso 7 do capítulo 42. Isso a minha ira se acendeu contra ti e contra os teus dois amigos. Olha só. E agora eu pergunto, ele está falando aqui com o nosso amigo Elifaz. Ele chega para Elifaz e fala assim, a minha ira se acendeu contra ti, Elifaz, e contra Bildade e Zofar. E contra os seus dois amigos. Aí eu pergunto, por que Deus não repreendeu a Eliú? Eliú foi deixado de fora nesse versículo aqui. Parece que Deus não se lembrou de Eliú, né? Parece que houve um esquecimento. E acho que Deus esqueceu de falar que eram 4 amigos, não eram 3 só, né? Mas quando a gente analisa todo esse contexto, irmãos, e toda a teologia dos 4 amigos dele, que nós já discutimos em lições passadas, nós podemos depreender desses estudos que Eliú, embora fosse o mais novinho deles, aí até é interessante notar que ele era o mais novo, por isso que ele ficou por último, né? Era a tradição os mais velhos tomarem a dianteira dos assuntos e os mais novos ficarem para sempre dar as suas opiniões no final. A teologia de Eliú, embora não fosse correta, porque ele não ia ter conhecimento para saber quais eram as atitudes corretas, né? Mas, contudo, ele foi o que menos batalhou e trabalhou na reciprocidade da bênção de Deus, ou seja, na mercadologia, né, vamos dizer assim, do relacionamento homem-Deus. Ou seja, o homem é bonzinho, Deus ajuda. O homem é mauzinho, Deus não ajuda. Ou eu estou querendo alguma coisa, eu me faço de bonzinho, oro bastante, me santifico bastante e faço tanto sacrifício, e Deus vai me atender? Não é bem assim, né? E Eliú foi o único que não entrou muito nesse assunto, embora a teologia dele também tivesse algumas falhas, né? Mas Deus deixou de lado. Eu até acredito que levando também em conta a pouca experiência de Eliú, porque ele era muito jovem
e tinha muito que aprender, e eu tenho certeza que com esse evento, com esse acontecimento na vida de Jó, que ele presenciou muito de perto, ele deve ter aprendido tranquilamente como é que tudo isso funcionava. Então a ira de Deus está aí. Qual foi o pecado dos amigos de Jó? Os amigos de Jó, eles estavam falando com Deus de uma maneira certa, não estava errado. É tão verdadeiro algumas palavras dele que o apóstolo Paulo repetiu as palavras de um dos amigos de Jó em uma de suas cartas. Tá? Ele falando, ele fala, porque também está escrito isso. Se não me fala a memória em 1 Coríntios, nós não vamos entrar nesse assunto aqui, mas ele cita um dos amigos de Jó. E alguém que é mais expert na Bíblia Sagrada, para pensar, por que Jó cita a palavra de um dos amigos de Jó, se ele não era correto em sua teologia? Porque não era correto a teologia completa. Mas muitas coisas que eles falavam era verdade, não era mentira, né? Eles tinham um conceito de uma lei moral muito firmado, muito forte, muito correto diante de Deus. Deus não reprovava por completo toda a teologia dos amigos de Jó, mas sim parte delas, porque eles não entraram no cerne da questão. Eles viam só a superfície de Jó. Eles olhavam o estado físico de Jó, o estado emocional de Jó, mas eles não sabiam o coração de Jó. E isso, inclusive, nos mostra que uma das lições que devemos aprender é que nós, embora conheçamos muitas pessoas, até muito entes queridos nossos, nós não temos condições e capacidade, muito menos autorização divina, para julgar ninguém. Porque Deus conhece o coração, nós não conhecemos. Por mais próxima que a pessoa seja de nós, seja um ente querido que more conosco 24 horas por dia, o seu coração é um segredo que somente Ele, Deus, conhece, né? Há segredos que jamais são revelados, mas Deus conhece o mais profundo do coração do homem. Depois de tudo isso, nós vamos ver então no que Deus agora dá uma incumbência para Jó. É interessante notar que agora Jó, humilhado, que ele se humilhou, né? Não é que estava humilhado pela situação, ele se humilhou diante de Deus, reconheceu a sua insignificância, ele exaltou a grandeza de Deus, aprendeu a ter uma vida real com Deus, uma vida de experiência real com Deus. Então agora ele estava apto a orar até pelos seus amigos. Por quê? Porque os seus amigos, naqueles pensamentos que eles tinham fixado na mente, eles jamais teriam condições de orar por Jó, e sim Jó orar por eles. E então Jó veio, chama os seus amigos e faz uma oração por eles, que a Bíblia não registra essa oração, mas com certeza ele fez uma oração pedindo que Deus tivesse misericórdia deles, e eles então foram também abençoados, né? E o sofrimento de Jó ficou demonstrado ali para os seus amigos, que então agora ele não veio, aquele sofrimento não veio como uma punição, mas ele veio como uma provação. É diferente um sofrimento de punição do que um sofrimento de provação. Deus prova os seus filhos, Deus pune até os seus filhos também para corrigi-lo, mas é um outro aspecto, é outra situação. Mas quando a situação de Jó ficou bastante destacada, que aquilo se tratava de uma provação e não de uma punição, então os amigos de Jó foram abençoados juntamente com Jó. Agora nós vamos falar no tópico 3, o último tópico, sobre a restauração de Jó. Olha só, Jó, ele teve uma restauração completa. Muitos acham que no estalar de dedos tudo aconteceu. Não, nós temos que levar em conta que Deus trabalha em nossa vida dentro daquilo que nós somos, dentro das condições que nós temos e dentro da nossa materialidade. Por que eu digo isso? Porque se alguém acha que Deus estalou o dedo e tudo apareceu na vida de Jó, é uma fantasia que não tem muito nexo, não tem lógica, nem também não é muito inteligente. Porque para que ele, por exemplo, tivesse os seus 10 filhos, né, 7 filhos e 3 filhas, não é um estalar de dedos. Embora Deus possa fazer isso, mas há o tempo de gestação, há a concepção, há a gestação, a amamentação, aí nasce outros, é um tempo que leva isso, né? Ainda mais 10 filhos, no mínimo 10 anos, vamos colocar assim. Então, a restauração dele não foi um estalar de Deus.
Isso também é uma lição muito grande para nós, que tem gente que pensa assim, olha, eu vou orar, vou pedir, vou jejuar, vou me santificar, vou fazer sacrifício, vou fazer tudo para que Deus me abençoe. Mas acha então que no outro dia ele vai instalar o dele, vai acordar de manhã cedo, a sua casa toda vai estar pintada de novo, restaurada, renovada, os seus filhos já crescidos que estão novinhos. Não, não é assim. Tudo segue o mesmo processo material, nós não fugimos dessa materialidade. Preste atenção, nós não saímos. Jó não saiu da materialidade terrestre para um nível superior de imediato. Não. Tem uma historinha que eu li essa semana em um livro, né? É um conto, vamos dizer assim, e o escritor estava tentando explicar se Jó viveu feliz para sempre depois disso, né? Não é bem assim, porque feliz para sempre é uma outra história, né? E ele então deu um exemplo, ele disse que uma garotinha de 4 anos que estava na pré-escola, né? Ela chegou em casa toda feliz, conversando com a mamãe, e falou para a mamãe, olha mamãe, hoje a professora contou uma história muito bonita para a gente. Ela disse que tinha uma jovem muito bonita, era uma princesa, e essa princesa um dia adormeceu e não acordou mais. Até que apareceu um príncipe galante, muito bonito, encantado, e deu um beijo na princesa, e a princesa acordou de novo. A senhora sabe o que aconteceu depois? Aí a mãe dela falou assim, sim, filha, e viveram felizes para sempre. A menininha fala, não, mamãe, eles se casaram. Olha, com toda a inocência de uma criança dessa, nós podemos ver que por mais poético, por mais conto de fadas que seja, não existe essa felicidade completa aqui na Terra, né? Nós podemos chegar num patamar muito alto de tranquilidade, felicidade, mas dizer que todos os problemas estão desaparecidos da sua vida é uma ilusão. Então Jó, nós vamos ver aqui daqui a pouquinho, na última bênção que ele recebeu, né? Primeiro essas bênçãos que nós estamos falando aqui, a restauração a primeira restauração que nós vemos, né, na vida de Jó, está no capítulo 42, verso 10, né? O 42, verso 10 diz assim, ó, vamos ler aqui, e o Senhor virou o cativeiro de Jó quando orava pelos seus amigos, e o Senhor acrescentou em dobro a tudo quanto Jó antes possuía. Olha só, mas aqui esse dobro a tudo quanto Jó possuía, Deus se refere aqui, o escritor se refere aqui aos bens materiais. Tanto que ele faz uma lista depois, olha só a lista dele. Lá no capítulo 1 de Jó, se você quiser voltar lá e ler, você vai ver que Jó tinha 7.000 ovelhas. Agora, Jó tem 14.000 ovelhas. Não foi assim de instantâneo, ele foi trabalhando e foi agregando valores ao seu patrimônio novamente. E em determinado tempo, 14.000 ovelhas. Ele tinha 3.000 camelos. Agora, a Bíblia aqui no capítulo 42 nos diz que ele possui 6.000 camelos, exatamente o dobro. Ele também tinha 500 juntas de bois. Lá no capítulo 1. E agora ele tem 1.000 juntas de bois. Ele tinha 500 jumentos. Agora ele tem 1.000 jumentos. São animais de carga, animais de trabalho, animais de produção, né? Olha só como é que Deus fez com Jó. E eu acho interessante notar que, embora ele tenha passado por tudo isso, ele reconheceu tanto a divindade de Deus sobre a vida dele, a autoridade e a soberania de Deus sobre a vida dele, que eu acredito até que ele tenha trabalhado muito mais arduamente e conseguiu tudo isso de novo, né? Que maravilha. Esse é o primeiro bem que ele ganhou, né? São os bens materiais que Deus restaurou para ele, restituiu para Jó. Segundo lugar, é uma bênção interessante até, que Deus deu para Jó. Os seus parentes e amigos voltaram. Tem um dizer norte-americano que diz assim, você quer ter seus amigos de volta? Quer ter bastante amigo em sua volta? Ganhe na loteria ou dirija uma picape. Lá estava em moda na época, naquelas grandes picapes americanas, né? Então, se você quisesse que seus amigos todos te rodeassem, estivesse ali falando palavras bonitas para você, ou você ganhava na loteria, que era bastante rico, ou então você dirigia uma picape, todo mundo queria ser seu amigo. Bom, são dizeres do mundo, né? Mas aqui no caso não foi bem isso. Por quê? Nós temos que levar em conta a tradição daquele povo,
a situação que Jó vivia. Imagine um homem agora coberto de chagas, todo sujo, coçando em caco de telha, sentado num monturo de lixo, né? Os animais lambendo a pele dele, talvez no meio dos ratos. As pessoas fugiam com medo de contágio, da contaminação, né? Até os leprosos colocados fora da cidade exatamente por isso, porque eles julgavam que eram doenças contagiosas e a própria cultura do povo isolava essas pessoas, né? Então Jó estava ali jogado dessa forma. E agora não, agora ele está completamente restaurado, seus amigos e parentes voltam e vêm tudo fazer festa na casa de Jó. Isso é muito interessante, mostra que nós somos seres humanos, somos seres sociais, né? Nós precisamos dessa sociabilidade, nós somos sociáveis, né? Nós precisamos estar juntos, precisamos ter amigos, ter parentes, ter contato com o ser humano a quem nós queremos bem, para que nós aprendamos a viver muito bem. A terceira bênção que, então, é restituída para Jó são seus filhos. 7 filhos e 3 filhas. A Bíblia relata até o nome das filhas, não vamos ler aqui agora, por causa do tempo, mas você pode ler, está no capítulo 42 aqui, e também é interessante notar, né? Se ele deu em dobro todos os bens materiais, por que não deu em dobro os filhos, não é verdade? Por que em vez de 10 não deu 20? Porque família é uma só. Né? Você não pode gostar mais de um filho do que de outro. Você ama 10 filhos do mesmo jeito. Se Deus concede mais 10 filhos para Jó, aqueles 10 que ele tinha, agora tem mais 10 também para concorrer com isso, vamos dizer assim. Então, família é uma só. Deus restituiu a vida familiar de Jó da mesma maneira. E algo ainda mais que me chama muito mais atenção nessa história toda é que tudo de Jó foi substituído. A sua casa foi queimada, né? Sua fazenda foi destruída, seu gado saqueado, levado embora, os filhos morreram. Ele fez o sepultamento dos seus filhos. A única que não morreu foi a mulher dele. Então a mulher dele, de Jó, quando Deus restaura a vida de Jó, a mulher permanece a mesma. Mostra-nos mais uma vez a importância da monogamia que Deus instituiu no início, né? Trocou tudo de Jó, até os filhos deu os filhos novos para ele, na mesma quantidade dos primeiros, né? É como se fosse assim, o amor de Jó dividido entre 10 no início, agora vai estar dividido entre 10 também do mesmo jeito. A família não muda. E a mulher permaneceu a mesma, né? Olha que maravilha. E agora, para encerrar, a quarta e última restauração que Deus deu para Jó foi uma vida longa. No capítulo 42, versos 16 e 17, a Bíblia diz que depois dessas coisas, Jó viveu 140 anos e viu até a 4ª geração dos seus filhos. Olha que maravilha, irmãos. Quando a Bíblia quer mostrar uma pessoa muito bem abençoada, muito bem agraciada por Deus, Abraão, Moisés, enfim, todos os grandes heróis do Antigo Testamento, e fala assim, e morreu farto de dias, né? Teve vida longa. A vida longa demonstra um grande apreço de Deus, um grande favorecimento de Deus para com o ser humano que o obedece e o ama. Então nós vemos aqui, tem alguns teólogos, alguns estudiosos da Bíblia, que coloca que quando Jó sofreu todos esses reveses na sua vida, ele estava com aproximadamente 70 anos, né? Se nós considerarmos que ele viveu depois de tudo isso, mais 140, foi um homem que viveu na casa dos seus 210 anos. É uma idade muito próxima das idades dos primeiros patriarcas da humanidade lá atrás, né? Pré-noético, né? Pré-diluviano, aquela fase ainda que as pessoas viviam muitos e muitos anos. Então mostra que essa história se deu numa situação num tempo bastante remoto, né? Muito antes até mesmo do período mosaico, né? Do período de Moisés. Mas podemos então tirar conclusões de todos esses estudos nossos, que nós chegamos ao final. Eu vou ler a conclusão que foi colocada na nossa revista, que ela fecha direitinho esse assunto, né? Chegamos ao final de mais um trimestre. Aprendemos que nem sempre os ímpios são punidos e nem sempre os justos são recompensados. Mas Deus julga os perversos e abençoa os justos, pois todos fazem parte de um universo governado por leis e princípios morais.
Todavia, isso não é tudo. Deus é soberano e pode atuar fora das linhas que habitualmente acreditamos que ele opere. Assim podemos aprender que Deus não nos prova porque deseja nos punir, mas porque nos ama. Ele deseja demonstrar ao seu adversário, o diabo, que os homens podem servi-lo sinceramente, sem uma relação de troca. Jó provou que o diabo estava errado e que Deus esteve sempre certo. Meu querido e amado irmão, um bom final de ano a todos. O Natal já tem passado, né? Mas um bom final de ano, que o ano novo seja um ano repleto de bênçãos dos céus e que venhamos a estar livre desta situação pandêmica que estamos vivendo e possamos então recuperar as nossas aulas presenciais. Amém? Que Deus possa abençoar grandemente a todos em nome de Jesus. Amém.